da onde que vem a inteligência artificial? Eu digo, da onde saem esses dados? Assim, qual que é a lógica da inteligência artificial? Primeiro, vamos lá. Eu quero fazer uma homenagem hoje. Tá? Esse aqui é a Universidade de Stanford, que é uma universidade que eu estive algumas vezes nas missões que eu fiz no Vale do Silício. E é uma universidade incrível, que tem uma história incrível, mas aí isso é um assunto para uma outra live, porque é um assunto longo. Mas a Universidade de Stanford é onde, em 1956... tem imagem aí do John McCarthy? Tem a imagem dele? Não, agora assim, de pronto, não. Mentira. Nossa, cara, os caras têm até imagem. Não, tá bom em foco. Mas assim, peguei os caras de surpresa, né? O diretor resolve, ele, diretor, resolve aí. Pô, tem imagem do John McCarthy. Tá na tela, tá na tela. Tá na tela? Então, Então, esse cara maravilhoso, estudioso, né? Matemático, físico, nascido em 1927 e faleceu em 2011, tá? Ele foi o primeiro de vários, mas ele foi o primeiro e pioneiro a dar o nome inteligência artificial. E você fala, nossa, mas lá em 56, cara, o cara nascido em 27, que em 1956, da Universidade de Stanford, ele vai falar nesse nome, inteligência artificial, porque ele queria utilizar a matemática computacional, né, o que a gente conhece hoje de machine learning, quem é da área e tal. Ele já tinha esse conceito lá atrás, imitando o funcionamento de aprendizado do nosso cérebro. Olha que coisa maluca. Aí você fala assim, pô, Alan, então por que ele não ganhou dinheiro lá atrás com a inteligência artificial e deixou pros caras hoje? Deixou pra turma do Elon Musk, deixou... Cara, tudo que vem acontecendo hoje, que é a segunda pergunta que você me fez, ela é uma sequência de coisas que a gente precisava que acontecessem pra gente chegar onde chegamos hoje. cada um dá um passo, né? E assim, nós já estamos... Vamos trabalhar aqui uma possibilidade. Digamos que não tivéssemos passado pela pandemia. Digamos que a pandemia de 2020 nunca tivesse existido. Vamos viver essa possibilidade. Digamos que ela não tivesse existido. Que não tivesse tanta gente de casa, online, que não tivesse mudado esse negócio de trabalhar de home office, que não tivesse criado esse conceito de... Já existia, Alan? Já existia, mas era mínimo. Hoje é muito. É muito maior. Eu conheço um monte de amigo meu que trabalha híbrido. Sim, Um monte. muita gente. Inclusive de grandes empresas. Não vou nem citar nomes aqui, mas tem grandes empresas de amigos meus que eu converso. Cara, hoje eu tô de home. Daí, cara, trabalha 2 vezes por semana presencial, 1 vez por semana presencial. Né? Então se tornou isso. E o que mudou? Foi na pandemia. Porque viu que era possível. Algumas empresas viu que realmente... Que era necessário. Na época era necessário. Alguns já hoje voltaram atrás. O governo americano mandou tudo que é servidor público voltar para casa. Então tá rolando uma mudança, uma transformação, mas muitas empresas curtiram. Muitas empresas pegaram na Faria Lima aí, prédio que os caras pagavam 800 mil reais por mês aí de aluguel aí, de um andar inteiro aí, e o cara tá com 2,5 milhões de economia por mês na conta do escritório dele, só de aluguel. E além de qualidade de vida das pessoas. Então, para alguns, né? Para outros não funcionou. Então tem isso, uma outra discussão. E por que eu tô te falando isso? Vivendo nesse mundo que não existiu a pandemia, nós teríamos talvez... Isso eu tô falando uma expectativa aqui, de um chute. De uma realidade que a gente nunca vai saber se seria assim ou não, né? Talvez, o que a gente tá vivendo hoje, talvez a gente tivesse isso em 2035 a 2045. Porque a gente acelerou acontecimentos na área de tecnologia em 10 anos a 20 anos no mínimo. De 10 a 20 anos no mínimo. Então, coisas que a gente pesquisava, que a gente sabia o que ia acontecer. Imagina, comportamento de pessoas fazendo live. Como que a gente está fazendo aqui agora. Aliás, você me falou... Acho que você... Eu falei que você 2 vezes, mas a primeira live na época da pandemia, eu lembro que você estava na chácara. Isso!
Então você é o... Nossa, é verdade, cara. Caramba, Nossa, você falou, eu lembrei. você- Porque a gente começou a fazer lives e você foi o primeiro na É época. verdade, cara. Não, eu não gosto de me lembrar muito das lives dessa época, É, foi 2020. porque Então, o meu filho, o caçula que tá aqui, o Arthur, e a minha esposa falava assim, eu tenho medo de abrir a geladeira. E o Alan sair de lá de dentro e fazer uma live dentro da geladeira, cara. Porque era assim, eu tava dando aula, e a aula era via Google Meeting. Então, toda noite, lá com os meus alunos. Só que a aula acabava às 22 e eu continuava com os alunos online até 1, 2 da manhã. Tipo, meia dúzia de gatos pingados. Mas eles ficavam tirando dúvida. Né? O cara na faculdade, ele ia perder o ônibus 11 horas. Mas ali, cara, ele continuava. Então, foi realmente uma época... Foi extremamente desgastante, assim, em termos de... Foi um negócio muito louco, cara. Tipo, eu dormia 4 horas por dia, instalando internet na casa de aluno que não tinha internet. Foi um negócio pesado, né? Mas foi uma coisa que mudou o comportamento das pessoas. Mudou muito. E eu falando disso, dessa aceleração que teve, a gente chega no que a gente tem hoje. Alama, o que tem a ver isso com a IA? Para ter aquilo que nós tínhamos lá em... essa teoria em 1956, passar por onde estudiosos chegaram em computadores nos anos 70 e trazer para o que a gente tem hoje em 2025, a gente tem hoje computadores, a gente tem hoje recursos de telecomunicações. Né? Eu estou falando computadores de hoje, com capacidade gráfica, a gente tem... você pega, por exemplo, a NVIDIA, que era uma empresa, que é a empresa que fabrica placa de vídeo. Era uma empresa muito boa, milionária, uma empresa incrível, tal. Mas quando veio, por exemplo, mineração de criptomoeda, os caras começaram a criar a parte gráfica para cálculo, para gerar moeda. Os caras estouraram. A empresa, eu acho que é hoje... perto do tri. Eu acho que é tri. Se não passou a Apple e a Google, tá ali, a NVIDIA, que é a que fabrica as placas de vídeo. Não é só os joguinhos e os games que tornou essa empresa rica. Não. Foi um conjunto de outras coisas. Hoje, a inteligência artificial, mais ainda. Quem é que vai colocar as GPUs, os processadores nesses robôs que estão aí, esses Optimus, esses robôs que vão vir para dentro da nossa casa, fazer tarefa que ninguém quer fazer, que é lavar a louça, passar um pano, fazer as tarefas repetitivas. Inteligência artificial e os robôs. E isso já está acontecendo, isso já está aí. Então, tudo isso vem do quê? De um conjunto de informações, né? de Big Data, né? De grandes dados que rolaram. Não é só na pandemia, lógico. Mas você pegar desde quando o Google começou até hoje, né? Eu falo Google porque o Google é quase que o dono da internet, né? sim. Esses dias, a semana passada mesmo, caiu um servidor DNS do Google, pronto, ninguém funciona. Dá pau no Instagram, dá pau... Caiu foi o Google, cara. Mas ele leva o tráfego da internet com ele, quase todo. E às vezes a gente vê o quanto que tá todo mundo conectado. Não lembro exatamente que chegou até para o aeroporto de Paris, que teve... Foi um pau da Microsoft, foi exato. Um vírus, foi uma... Aquela coisa de que, assim, que tem a ver um vírus na Microsoft para um aeroporto, um dos mais movimentados do mundo. Hoje nessa parte de segurança da informação mesmo, você pega ataque DDoS, né? Que é uma coisa que um computador de uma ponta a outra fica enviando excesso de pacotes de dados e o outro não tem o que fazer. Que é como se estivesse consumindo e deixando a rede dele lenta. E vários data centers enfrentam isso, contratam empresas de segurança para tentar mitigar isso, mas nada hoje ainda é 100% para segurar isso.